Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Muitas pessoas hoje têm a oportunidade de ingressar em um curso superior. Essa vivência traz muito benefício e conhecimento. Porém, também é um grande desafio vivenciar a fé cristã neste ambiente universitário. Constantemente a fé é confrontada e o embate é travado entre fé e ciência algumas vezes. Lidar com todas essas questões é, por vezes, bastante difícil e complicado. Visando fortalecer os jovens cristãos universitários, a Associação Nacional de Universitários Luteranos, a ANU, busca compartilhar o Santo Evangelho, anunciando Cristo para todos, especialmente aos estudantes universitários e aos formados em cursos superiores. Hoje vamos conversar sobre a fé cristã na universidade com um dos pastores conselheiros da ANU, o reverendo Felipe Erdmann Eusébio. Fique com a gente! Vamos conversar sobre fé na universidade. Pastor Felipe, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Por favor, se apresente aos nossos amigos e amigas do Toque de Vida. Ok, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. E sou o pastor Felipe, sou pastor na congregação São Lucas, na Zona Norte, no bairro Ipiranga de Porto Alegre. E estou ali nessa congregação há alguns meses. Nós ficamos por 5 anos no Espírito Santo, quando nos formamos, e agora estamos aqui em Porto Alegre. E uma das minhas atribuições, então, é, juntamente com a ANU, dentro dessa área, desse trabalho, junto aos universitários também. Muito bem, pastor Felipe, você é formado em 2012, né? Então é um pastor jovem. O que chamou a atenção, a sua atenção para o trabalho com universitários? Foi olhar para a realidade da nossa juventude e perceber, assim, esse distanciamento que a gente via na prática acontecer dentro do trabalho congregacional e tentar encontrar meios e formas de atingi-los e buscá-los e tentar entender também o porquê que isso tem acontecido ou acontece dentro das nossas congregações. Então você percebeu um afastamento dos jovens universitários da congregação, então, né? Isso. E eu sei que você fez um mapeamento assim, científico, né? Um estudo sobre esse afastamento. O que faria um jovem cristão se afastar da fé cristã, ou pelo menos se afastar da igreja? Esse estudo começou assim, buscando alguns materiais na área e olhando assim algumas pesquisas. Infelizmente no Brasil eu não encontrei nenhuma pesquisa relacionada à questão fé e universidade ou a vida espiritual do universitário, mas nos Estados Unidos tem alguns estudos, alguns mais antigos, outros mais recentes, mas gira em torno assim de mais ou menos 40% apenas dos jovens permanecem na igreja após o ingresso na universidade. Então, de cada 100 jovens que são ativos na sua igreja e entram na universidade, só 40 permanecem ativos? Apenas 40 permanecem ativos. Os outros 60% eles acabam deixando, inclusive, de participar até mesmo dos cultos, né, que seria uma vez por semana. E assim existe um dado assim que diga qual a razão desse afastamento desses 60 jovens, desses 60%? Tem uma outra pesquisa que aponta assim, uma ideia de que parece que isso já vem um pouquinho antes, né? Foi feita uma em 2006, destacando a questão de que 95% dos adolescentes no ensino fundamental frequentam a sua igreja. Já indo para o ensino médio, é uma quantidade de 55% apenas que frequentam, caindo esse número para 11% no período universitário. Puxa. Então, a gente vê pelas pesquisas que a gente, na verdade, não perde lá na universidade, mas a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, né? Naquela transição do 9º ano para o 1º ano do 2º grau do ensino médio, já tem uma perda considerável. Quase da metade. Da metade. Uhum. E aí, depois do 3º ano do ensino médio para a universidade,
fica só 11% Só daqueles 11%. que no ginásio ou no ensino fundamental frequentavam as igrejas. Exatamente. E aí a gente procurou estudar, conversar com esse pessoal para entender mais ou menos a razão por qual isso acontece, né? Onde que está o motivo e por que que esses jovens vão deixando. E, na verdade, são inúmeras, né? Acredita-se que talvez alguns vão dizer assim, o problema está na universidade. E a gente vai perceber que isso não é a realidade, né? Que o problema não está lá na universidade. Nós temos uma realidade universitária onde boa parte dos professores universitários são ateus ou agnósticos, etc., né? Poucos vão reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, essas coisas todas, mas isso em si não é a razão para interferir nessa questão de um afastamento maior. Na verdade, acho que a gente precisa, como igreja, pensar em aonde que a gente vai adquirir, onde é que nós vamos encontrar um equilíbrio, né, para que o jovem possa aprender a pensar sobre a sua fé. Uma das coisas que, ao longo desse estudo, a gente foi percebendo é que, muitas vezes, aquele que cresce ou é batizado dentro da igreja luterana, ele cresce num contexto religioso, né? Ele costuma ir com a família, os cultos, frequenta a escola dominical, ouve as histórias bíblicas e tudo mais, e vai para o ensino confirmatório, que é a preparação para a confirmação, né? E tudo isso ele vai ouvindo apenas uma versão da história, muitas vezes. E aí, quando ele chega, às vezes, na universidade ou já no ensino médio, ele começa a ouvir coisas diferentes. E aí, às vezes, talvez ele não foi ensinado a pensar a sua fé, né? Ele foi criado num sistema religioso. E aí, na hora de pensar sobre a sua fé, ele acaba entrando em colapso, às vezes vai procurar informações em outras áreas e até mesmo por medo de chegar na igreja e dizer, olha, eu estou com dúvida. Então, o senhor acha que talvez o ambiente da igreja em si é um ambiente pedagógico de ensino mais voltado à memorização de crenças, doutrinas e fatos do que um local de pensar e matar dúvidas? É mais ou menos isso, então? É mais ou menos por esse caminho, né? Eu acho que talvez isso no passado, onde nós tínhamos assim uma dificuldade maior com o ingresso na universidade, talvez não era um grande problema na vida das congregações mais históricas e tradicionais nesse sentido. Eu acho que hoje a gente precisa caminhar justamente para uma ideia assim, de mostrar para o jovem, para o adolescente ou para o adulto que ele pode estudar a fé, né? Que ele pode questionar, que ele pode abrir a escritura e procurar resposta para os seus questionamentos, né? E ao mesmo tempo no sentido de que ele possa trabalhar isso também dentro da universidade, dentro do seu testemunho e assim por diante, aliado a uma prática espiritual, né? Sair às vezes daquele mundo de dogmas, de doutrina e o que o credo apostólico significa na minha vida, por exemplo, né? Como é que a oração ela vai fazer sentido no meu dia a dia. Então, tudo nesse sentido a gente vai caminhando para mostrar para o jovem como é que ele vai usar isso na prática, né? E aí dá sentido à sua fé, sim. né? Quais são as maiores dúvidas que os jovens teriam, desde o jovem ali no ensino médio até o universitário? Que dúvidas que eles não mataram na igreja, que dúvidas tiraram eles do caminho da igreja, do caminho de Jesus? Alguns contatos que a gente teve ao longo desse período, a gente percebe que a grande dúvida muitas vezes é sobre a existência ou não de Deus, atrelado ao criacionismo e evolucionismo, né? Mais ou menos essas duas vertentes é um dos grandes impactos que a ciência vai provocar na vida espiritual do jovem ou daquele que está ouvindo novos conceitos, novas teorias e assim por diante. E, ao mesmo tempo, a questão da moralidade que a igreja ou que a palavra de Deus nos ensina e nos apresenta, atrelado àquilo que o mundo apresenta como coisas novas. E aí entra, às vezes, em choque isso e aquilo que, de repente, está se apresentando, que é uma certa liberdade, que é natural do jovem também querer essa liberdade, ele ir em busca disso, deixando um pouquinho de lado, então, a igreja, porque, né, novamente, aquela ideia, talvez ele não aprendeu o real significado e sentido, né, daquilo de toda aquela vivência de fé para aplicar, né, ao dia a dia dele. É verdade. E aí nessa questão, né, do criacionismo, do evolucionismo,
como a gente pode lidar com isso de forma prática com um jovem? Chega um jovem aqui, já aconteceu comigo, né? O jovem chega, pastor, eu creio na evolução, mas eu também creio em Jesus como meu Salvador, né? Eu posso continuar na igreja, eu sou um cristão. É um momento difícil, tanto para os pastores, talvez, se posicionarem, porque se a gente se posiciona de um lado, pode, de certa forma, afastar para sempre aquele jovem. Se posiciona de um outro lado, a gente sabe que pode vir pessoas que vão criticar o pastor que está abrindo a porteira para o jovem que quer crer na evolução das espécies, né? Como que nós, pastores, ou os adultos que lidam com esses universitários, ou o próprio universitário pode lidar com essa questão? Será que é um tema tão difícil, né? A gente pode dizer para esse jovem continuar na fé cristã e ir estudando isso aos poucos, ou não tem como crer na evolução e ele tem que adotar a ideia literal de Gênesis? Como lidar com essas questões tão difíceis, visto que é isso que tem afastado muitos jovens da fé cristã? Exatamente, né? Esse como lidar, talvez a gente apresentasse uma receita para como é que eu vou trabalhar com um, como é que eu vou trabalhar com o outro, talvez não tenha. Mas a minha perspectiva de ver isso, se alguém chegar dessa forma, se eu disser para ele assim, não, você tem que olhar para Gênesis, crer naquilo e ponto, a chance dessa pessoa ir se afastando e não mais se interessar, ela é muito grande. Eu acho que o caminho talvez é dizer sim, você deve continuar na fé cristã. Afinal de contas, eu creio que Cristo é a essência da coisa, né? Aquilo que vai levar adiante e tudo mais é uma parte consequente e tudo. E eu creio que a partir desse momento que você acolhe esse jovem, acolhe ele com a sua dúvida, aos poucos ele vai compreender melhor, né? E você vai dar oportunidade de estudar, de refletir ainda mais. A gente tem meios, tem livros, tem materiais para poder pensar a criação e evolução. Sim. E chegar num ponto de equilíbrio ou até mesmo nessa comprovação, né, da questão da própria criação, olhando sobre a perspectiva bíblica. Agora, se eu simplesmente ignoro ele, dificilmente ele vai ficar, né? Dificilmente ele vai permanecer. O primeiro passo não é ser tão taxativo como é o costume antigo, talvez, né? De e não é, né? Exatamente. O primeiro passo é acolher a dúvida e caminhar com o jovem na sua dúvida e levando ele a várias considerações de fé e municiando ele com material que o ajude a dirimir essa dúvida, né? Sim. E aí, nesse ponto, pastor, nós temos a ANU. Exatamente. Conte um pouco aí qual é o objetivo, então, da Associação Nacional de Universitários Luteranos, a ANU, da qual você e o pastor Tardelli, lá do Rio de Janeiro, são os pastores conselheiros, né? Sim. A ANU surge justamente com essa preocupação com esses universitários, a fim de proporcionar que eles tenham um grupo, tenham um meio de contato dentro da igreja para justamente conversar sobre as suas dúvidas. Conversar sobre essas dúvidas que talvez numa juventude onde tem uma faixa etária muito grande ou até mesmo no culto não seja possível tratar disso, tenha um ponto de equilíbrio, um ponto de apoio onde esse universitário preciso de ajuda, eu vou procurar onde? Na Associação Nacional de Universitários Luteranos, que é a ANU. Então ela surge com essa preocupação e pela história da ANU a gente vê que essa preocupação não é só de hoje. Ela não tem a ver só com uma preocupação dos anos 2000 ou recente ou deste ano e assim por diante. Porque a primeira tentativa de implantação da ANU ocorreu em 1985. Lá já havia essa preocupação e lá já havia pesquisas de mais de 80% de jovens se afastando da universidade. 33 anos atrás, então. Isso, 33 anos atrás, né? De esses jovens se afastando da universidade e assim por diante, né? E o grande idealizador da ANU é o pastor Martinho Zonta, que é o nosso atual vice-presidente de educação cristã da IELB, né? Sim. Ele que teve esse início e tentou naquele período e tudo mais. Em Florianópolis, né? Isso, exatamente. E depois desse período, a ANU parou, né? Ela não conseguiu, por falta de liderança e outros problemas, ela não foi adiante. E aí, em 2012, ela foi retomada. Em 2012, então, aconteceu um congresso nacional da ANU em Florianópolis.
E ali foi escolhida uma comissão e essa comissão tocou os trabalhos até 2014. No ano de 2013, eu tive o meu primeiro contato com a ANU, conhecendo o trabalho e tudo mais, que foi num encontro regional lá em Vila Velha, no Espírito Santo, no meu primeiro ano de ministério. E ali, então, eu comecei a trabalhar um pouco mais essa área universitária e tudo mais. E em 2014, então, aconteceu o Congresso Nacional da ANU em Brasília, 2 anos depois. E ali nós fomos eleitos como conselheiro, junto com uma nova diretoria. E ali a gente conseguiu também aprovar o Estatuto da ANU e entrar com um pedido de reconhecimento pela IELB, da ANU, nos mesmos moldes que nós temos a ANEL, a de ação social e assim por diante, né? E isso aconteceu, né, nos finais de 2014 e início de 2015. E desde então a gente tem trabalhado essa questão de divulgação e essa apresentação do quanto é importante ter a ANU como, né, meio, né, e de apoio para a igreja nessa área de universitários, né? E hoje, né, as atividades da ANU giram em torno de quais pilares, assim, quais são as atividades da ANU hoje, então? Nós procuramos, assim, realizar alguns encontros regionais. Aconteceu um em Marechal Rondon, aconteceu em Pelotas, aconteceu no Rio de Janeiro, já o segundo esse ano, né, aconteceu recentemente, meio que numa parceria junto com a GELB e assim por diante. E lá no Espírito Santo a gente teve a oportunidade de iniciar um trabalho dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, que era um grupo de estudo onde a gente de 15 em 15 dias estava lá reunido para estudar, refletir e tudo mais sobre diversos assuntos sugeridos pelos próprios universitários, né? Que legal. Pastor Felipe, na volta do intervalo a gente vai falar mais sobre a ANU e um tema instigante para o congresso desse ano da ANU, que vai ser aqui na Ubra de Canoas, o cristão e a política. Então você aí espere que nós vamos falar sobre fé cristã e política na Associação Nacional de Universitários Luteranos, na volta do intervalo. Voltamos a falar sobre fé na universidade com o pastor conselheiro da Associação Nacional de Universitários Luteranos, pastor Felipe. Muito bem, pastor. Ficou para a gente falar agora sobre o lema, o tema do Congresso Nacional da ANU este ano, né? Antes de falar do lema, eu quero que o senhor diga quando vai ser o congresso, em que local e como as pessoas podem se inscrever, por favor. O congresso vai ser nos dias 17 e 19 de agosto, vai ser aqui no campus da universidade, da Ubra, e em breve a gente vai estar divulgando os meios para inscrições, bem como valores e bem como questões de acomodação também. A gente está terminando esses detalhes e a gente vai estar divulgando. E quem quiser acompanhar mais, nós temos a nossa página, a ANU, né, nacional, no Facebook, que pode fazer uso, e também pode nos consultar no nosso e-mail, né, diretoria.anu@gmail.com, né? E ao mesmo tempo, né, tem os meus contatos, se desejarem alguma dúvida, alguma pergunta, tratar de alguns assuntos também, que o meu e-mail é lipeeusebio@yahoo.com.br. E também o meu telefone celular, que eu uso para o WhatsApp também, que é 51 98214 4566. Ali a gente pode passar todas as informações a respeito, né, das questões de inscrições, valores e tudo mais. E até matar dúvidas que, porventura, alguém aí de casa tem, né? Pode mandar um WhatsApp, um e-mail para você, né? Aí a gente aproveita já e diga assim, talvez algum jovem, algum universitário, hoje a gente fala jovem, mas não quer dizer universitário, né? Tem tantas pessoas aí da terceira idade também na universidade. Então, se algum universitário tem uma dúvida e queira compartilhar com o pastor Felipe, pode entrar em contato também ou visitá-lo na igreja que você pastoreia. Diga então onde que fica a igreja e os horários de culto, de programação para os jovens. Muito bem, ela fica então na zona norte de Porto Alegre, no bairro Vila Ipiranga, Avenida Beno Mendes, número 1085, e os nossos cultos acontecem no primeiro, segundo, quarto e quinto domingos às 9 da manhã, e no terceiro final de semana, no terceiro sábado do mês, então, às 19 horas. Então, esses são os nossos horários de culto.
E também estamos aí à disposição, se alguém quiser tratar de algum assunto, visitar a gente para um momento de conversa, de bate-papo, né? A gente está à disposição para ajudar também nesse sentido. Que legal, pastor. Pastor, e esse lema e tema do próximo Congresso da ANU, que o senhor acabou de compartilhar com a gente, o cristão e a política, por que um tema tão polêmico? Pois é, política é um tema muito em voga no nosso país e a gente está vivendo aí uma série de turbulências no meio político. E é um tema também que talvez haja questões de dúvida, se a gente, até onde a gente pode se envolver, se a gente deve se envolver, e até mesmo na questão da ideologia partidária, essas questões todas. E aí a gente resolveu encarar esse desafio de trabalhar esse tema, né, do cristão e a política, dentro de um congresso da ANU, dentro de um congresso de universitários, a ponto de nós podermos estudar essas questões todas e crescer junto, né? Olhar também para aquilo que a Escritura diz a respeito do nosso envolvimento, né, público e político e tudo mais. E com isso oferecer isso, né, para os universitários, no sentido de a gente trabalhar esse tema que talvez seja pouco trabalhado ou explorado dentro das nossas congregações e assim por diante, né? É um tema corajoso justamente porque não há muito essa ideia de falar disso, especialmente na igreja luterana, não há um debate aberto sobre isso, a gente é mais retido nesse ponto, então, mas acho que é fundamental falar de política neste ano eleitoral. Talvez a ideia não é defender um partido ou uma ideologia, né? Eu creio que a ideia ali no Congresso é mostrar o lado bom e ruim de várias posições ideológicas, econômicas, né? E até de esclarecer muito essas posições que se veem aí hoje em dia, né? Imagino que seja esse o espírito do Congresso. É mais né? ou menos por esse caminho, justamente, né? De a gente pensar a política de forma genérica e não de forma partidária ou de um grupo ou de uma visão, mas olhar sobre muitos aspectos, né? E oferecer isso para quem puder participar do Congresso, no sentido de que ele também possa refletir sobre isso e também olhar para a sua vivência e tudo mais, né? Então, muito bem. Pastor Felipe, voltando ali sobre a fé dos universitários, né? Como que nós podemos fortalecer a fé desse universitário, além dos momentos de devoção? Que tipo de estratégia o senhor usava naquele grupo lá na Federal do Espírito Santo? Que tipo de estudos? Era um sermão? Era um estudo bíblico igual de departamento de jovens, né? Qual era o formato desse encontro? O que a gente procurou fazer, até porque nós estávamos começando esse tipo de trabalho, né? Mas o nosso formato era não dar um caráter nem de um estudo de juventude, nem de culto, nem de sermões e tudo mais, mas mais ou menos o seguinte: pegar temas do interesse do pessoal, né, que eles tinham interesse em ouvir e discutir e comentar. E aí nós trabalhávamos assim, uma introdução de uns 15, 20 minutos e abria e meio que nós construímos juntos, né, essa questão toda e tudo mais. Então nós trabalhamos diversos temas, né, como que entrou muito em voga nesse período, né, como a questão de homossexualismo, a questão da própria eutanásia. Foi um período onde se tratou daquela questão do aborto anencéfalos, essas coisas todas nós procuramos discutir dentro desse grupo, né, com um fundamento bíblico e tirar essas dúvidas que muitos tinham a respeito de diversos assuntos nesse sentido. Mas era mais assim, um diálogo onde todo mundo comentava, compartilhava e podia expor as suas dúvidas sem medo ou sem receio, né? E era assim um momento muito bom. A gente não via a hora passar, assim, né? Nesse sentido, né? De um tipo de estudo, né? Um grupo de estudo muito diferente do normal, do tradicional que a gente está acostumado, né? Que legal, então. Era um trabalho, imagino, edificante ali, né? Sim, exatamente. Aí tem uma pergunta aqui, pastor. Como a gente pode fortalecer a fé desse universitário sem que ele caia no radicalismo de negar a ciência, né? A gente vê muito isso acontecer, né? Eu ouvi certa vez um jovem cristão dizer que os fósseis de dinossauros
foram obra do diabo e foram colocados ali na terra para enganar os cristãos, para, enfim, que não é algo verdadeiro, é algo que o diabo fabricou, né? E é lógico que isso é uma grande loucura pensar isso, né? Como então fortalecer a fé do cristão sem que ele caia no radicalismo de negar a ciência e o método científico e os avanços que a ciência traz? Eu acredito que um grande meio é a questão do estudo da palavra de Deus, né? A palavra, ela vai dar todo esse subsídio necessário para que essa fé possa realmente ela ser fortalecida, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar já na criança. Já na criança, na medida que ela vai crescendo, ela vai se tornando adolescente, né? A gente, dentro do ensino cristão, dentro da congregação, a gente ir trabalhando assuntos como esse, né? Deixando que eles tenham os seus questionamentos e tudo mais, e mostrando para eles que a fé cristã é uma fé que pode ser estudada, né? Que, tirando aquela ideia que muitas vezes se tem dentro da universidade de que os cristãos são com mentes fechadas para a questão do estudo, ou são até por falta de inteligência ou coisa do tipo, mas mostrar que não, né? A fé cristã, ela é algo que, junto com a questão da arqueologia, junto com a história, junto com toda essa parte da ciência, a gente pode estudar e trabalhar diversos temas, né? E propriamente a fé cristã, ela nos dá muitas respostas sobre quem nós somos, para onde a gente vai, o que nós estamos fazendo neste mundo, né? Então, tudo isso é possível fazer, né? E através desse estudo, desse ensino, a gente vai preparando, né, para que quando chegar lá ele já tenha ao menos tido pensar sobre isso, né? Ao menos ele chegue na escola ou na universidade e saiba que existem pensamentos diferentes do dele. Não vai ser um choque tão grande, quando entrar em contato com isso, né? Até mesmo apresentar esses argumentos a favor daquilo que é contrário à nossa forma de ensino, né? E ser, às vezes, também sincero quando, de repente, essa forma racional de apresentar certas coisas, para nós não tem resposta. Sim. Né? Mas o fato de nós não termos resposta não significa que a gente vai precisar abandonar tudo, né? Essa transparência, ela é importante também, né, no relacionamento, né? Eu quero até aproveitar e falar com os nossos amigos e amigas de casa. Nós vamos iniciar no mês de maio o Momento Fé na Universidade, na Ubra de Canoas. Então, eu gostaria que você enviasse uma mensagem para o nosso e-mail, pastoral@ubra.br, colocando ali qual sugestão de melhor dia da semana e horário para esse momento, onde nós queremos basicamente fazer aquilo que o pastor Felipe fazia no Espírito Santo, reunir os cristãos e debater alguns temas pertinentes à fé cristã na universidade. Um momento primariamente direcionado ao fortalecimento da fé cristã, mas aberto a qualquer pessoa que queira se interar sobre o assunto. Então, mande para pastoral@ubra.br sugestão de dia da semana e horário para esse momento, e também sugestões de temas. O que você, universitário, gostaria de debater, de ouvir, de estudar nesses momentos aqui na Ubra Canoas. Você pode também enviar o seu recado. De repente você não quer entrar na internet, enfim, né? Pega o seu celular e envie para o meu número de WhatsApp, que é código 51, o número é 99637-7447. De novo, sugestões de dia, horário e assunto para o Momento Fé na Universidade. Eu também quero aproveitar, nós vamos ter outros momentos voltados a toda a comunidade de Canoas e região, na Ubra aqui em Canoas, né? Nós teremos o Momento Toque de Vida na Capela Universitária toda quarta-feira em maio, às 18 horas, né, da tarde ali, nós vamos ter um momento toque de vida. Vai ser 40, 45 minutos, onde nós iremos abordar temas pertinentes à vida corriqueira, ansiedades, estresse e assim por diante. Então, você que é estudante aqui da Ubra de Canoas, professor, funcionário, ou mora aqui perto e quer assistir esses momentos de reflexão, venha a partir de maio, toda quarta-feira, às 18 horas, na Capela Universitária, para o Momento Toque de Vida. Fechando parênteses, voltando então ao pastor Felipe. Pastor Felipe, eu gostaria que você, agora até como jovem, né? Você também tem uma esposa jovem, universitária, né? Quais foram os
problemas ou perigos de fé que você passou na universidade? Você pessoalmente teve algum momento assim que realmente se sentiu balançado e como você superou isso? Bom, a minha experiência, né, de vida acadêmica nesse sentido, ela foi, eu diria assim, relativamente muito tranquila. Eu sou natural de uma cidade do interior, então uma cidadezinha de 11 mil habitantes, onde essa questão do ateísmo ainda não é nada forte e tudo mais, e né, de uma cultura onde o pessoal lá ou é luterano ou é católico e tudo mais, então a própria escola, ela favorecia, o colégio, na época de colégio, favorecia essa questão tranquila sobre o aspecto da fé. Os próprios professores, eles eram muito transparentes, inclusive, eles diziam, olha, não é essa forma que eu creio, ela era muito transparente nesse sentido, mas a ciência, eu preciso apresentar o que a ciência está dizendo em relação aos diversos assuntos, né? Na fase universitária já foi, né, dentro do Seminário Concórdia e da UBRA e assim por diante, e isso fez com que, dentro do curso de teologia, né, então também fez com que todo esse período meu acadêmico fosse relativamente confortável, né? Eu tive algumas disciplinas optativas que eu fiz, né, de pré-história, né, na área da psicologia, algumas coisas assim, que deu uma certa confrontada com alguns princípios, mas, por outro lado, a gente estava bem alicerçado, né, e bem firme naquilo que a gente cria e estudava ao longo, né, da teologia, né? Então, o contato maior que eu tive, assim, de ver e perceber essa realidade universitária foi mais quando já pastor, no contato com os jovens, né? Tinha um jovem lá que eu cheguei e ele estava assim, cheios de dúvidas, né? Com muitas dúvidas e tudo mais, e logo de início a gente ia conversando e tudo mais, e aí eu fui percebendo que isso estava muito presente por causa da universidade, né? Havia momentos que ele chegava em casa, né, para conversar e tudo mais, tipo 8 horas da noite, e saía 1 ou 2 horas da manhã e só com questionamentos e etc, né? E aí que a gente foi perceber a realidade, né, essa hostilidade que a universidade em si proporciona, né? E ao mesmo tempo, dentro dos estudos da minha esposa, né, onde ela começou seus estudos na Universidade de Caxias do Sul, e lá ela era assim, como cristã minoria, né? E aí ela compartilhava de professores que falavam de forma debochada da fé e tudo mais, né? E essa questão toda. E aí, quando ela mudou para o Espírito Santo e continuou a sua faculdade lá, aí houve um aspecto diferente da maior parte da realidade das faculdades, onde ela entrou num contexto onde os não cristãos eram minoria. O estado do Espírito Santo é o maior estado evangélico do Brasil atualmente. Sim. Então, os colegas dela, a maioria eram de origem cristã, os próprios professores e assim por diante, né? Mas, em si, a minha experiência é mais observando, assim, as crises que outros passaram, tentando como ajudar, pastor, né? Então... Como pastor, né? Até, assim, né, tive que ouvir muito para poder compreender isso, que foi algo que não aconteceu comigo particularmente, né? Então, né, mas foi assim... E aí a NU se tornou mais interessante para mim, no meu caso, né? Esse suporte, que veio então... me dar esse suporte para ver que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Que nem todos, especialmente nos grandes centros, têm uma fé confortável como eu tive nesse sentido, né? Mas que bom, pastor Felipe. Eu fico muito contente e grato pela sua participação. Quero te dar um presente aqui do programa. Opa. E do nosso operador de áudio, né? nosso responsável pelo áudio do programa, o Marcelo. O álbum Todo o Meu Ser, da banda Sons. É uma banda que toca na comunidade Toque de Vida, que é uma das congregações aqui de Canoas, né? E você pode aí ouvir a música e pode reproduzir o CD, né? Eles não têm direitos autorais assim registrados. Você pode distribuir também a música boa da banda Sons com os universitários da sua congregação. Muito obrigado, pastor Felipe. Obrigado aí pelo presente. Vamos fazer uso com certeza. Que legal. Eu quero agradecer você que esteve conosco todo esse momento de entrevista, mas lembrar, nós depois deste momento teremos a reflexão bíblica e oração. Você pode mandar o seu recado, sua sugestão para o nosso e-mail que aparece na telinha, pastoral@ubra.org.br.
Então, mande seu recado, sua sugestão, sua opinião. Nós queremos muito ouvir você. E, de novo, fique, após o intervalo, nós teremos o nosso momento bíblico. Um abraço e fique com Deus. Até o próximo domingo. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Ubra TV, em nosso programa Toque de Vida de domingo. Você está convidado para ouvir a palavra de Deus e a orarmos juntos, pedindo força e conforto para as nossas vidas. Este é o primeiro domingo de maio. Semana que vem é Dia das Mães. E quando falamos de mãe, não tem como não lembrar da palavra amor. E quando falamos de amor, não tem como não lembrarmos de Deus. Afinal de contas, Deus é amor. E o nosso texto de hoje irá falar sobre o grande amor de Jesus por nós. Fique conosco. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena os anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas no ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. O salmo previsto para este domingo é o Salmo 98. É um salmo muito conhecido que fala do louvor a Deus, fala também de uma nova canção a Deus. Aliás, é interessante, algumas pessoas ficam perguntando por que nós cantamos muitas vezes hinos muito antigos, talvez hinos datados há mais de 5 séculos atrás, mas a Bíblia diz para nós cantarmos uma nova canção a Deus.
Na verdade, esse novo não é uma nova composição. Esse novo está ligado a todas as coisas novas que o nosso Deus faz e fez, como, por exemplo, um novo céu e uma nova terra, um novo corpo. Esse novo está sempre ligado à nova aliança, está sempre ligado a Jesus Cristo. Portanto, somente os cristãos podem cantar essa nova canção diante desse novo coração recebido de Deus, na fé confiantes em Jesus Cristo. Então, assim diz o Salmo 98. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria todos os povos da terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas. Montes cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Como é bom cada dia, olhando ao redor relembrar que a paz já me faz companhia, em pé eu já não paro de andar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Sempre presente, e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Sempre presente, e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Vamos ouvir agora a leitura do Evangelho deste domingo, registrado no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 9. O início do capítulo, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estamos ligados
conectados a Jesus Cristo, recebendo dele todos os nutrientes, toda a vida verdadeira. E então ele segue no versículo 9, assim como o Salmo, também irei fazer essa leitura na nova tradução da linguagem de hoje, a versão essa da Sociedade Bíblica do Brasil. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Amar uns aos outros é fácil? Depende, né? Por um lado, talvez até seja amar de uma forma genérica. Mas, na verdade, nós sabemos o quão difícil é amar verdadeiramente. E talvez justamente as pessoas mais próximas das nossas vidas são aquelas que nós mais amamos, mas talvez são as pessoas que nós menos demonstramos amor. Mas o nosso texto de hoje, Jesus convida a amar uns aos outros como Ele nos amou. E aí que está o problema. Amar como Cristo nos amou, para nós seres humanos é impossível. Afinal de contas, como Cristo nos amou? Dando a sua vida. Este amor de Jesus é pleno, é perfeito, é vicário. É um amor que é incompreensível pela razão humana. Claro, o nosso amor é falho, é imperfeito, mas nem por isso nós deixamos de receber o amor perfeito do nosso Deus. Vejam como é maravilhoso o início do texto do Evangelho de hoje. Jesus disse que nos ama, assim como Deus Pai ama Jesus. Mais do que isso, Jesus nos chama de amigos. Ele abre o seu coração, Ele dá a sua vida. Ele faz de tudo por nós. Ele prometeu estar do nosso lado. Ele quer dar a alegria. E não é uma alegria qualquer, uma alegria plena, uma alegria completa. E se não ainda nessa terra, certamente no céu. Esse texto está bastante ligado ao texto de 1 João capítulo 5, que relembra que Jesus já venceu o mundo. E através da fé, nós também vencemos esse mundo. Não nós, mas Cristo Jesus em nós. Isso faz com que o nosso dia a dia, o cumprir dos mandamentos que Ele nos exige, não seja na verdade um fardo, mas um caminho, um guia, um mapa que Deus nos aconselha a trilhar. Imaginem só se todos nós conseguíssemos cumprir 100% dos mandamentos de Deus. Como seria o nosso mundo? Provavelmente já nos sentiríamos no céu. Porque nós vemos este mundo desobedecendo todos os mandamentos. Esse mundo que é egocêntrico, individualista, materialista. Vemos corrupção, guerras, doenças, assaltos, assassinatos, enganação, desrespeito, traição, cobiça. Este é o mundo. E este mundo somos nós. E quem não peca, que jogue a primeira pedra.
Então, como nós ainda não estamos no céu, Cristo nos ajuda a tentar não pecar. Cristo nos ajuda a levantar quando tropeçamos. Cristo nos perdoa e nos dá uma nova vida quando estamos arrependidos. Cristo nos ajuda a caminhar ao seu lado, mesmo quando o nosso normal é querer trilhar outros caminhos afora. Cristo nos ajuda a amar as pessoas, mesmo quando nós não amamos, ou não sentimos amor, achamos que não temos como oferecer amor. Cristo nos chama para uma roda de amigos, Ele juntamente com o Pai. Ele não nos deixa fora da roda, Ele nos chama para dentro da sua própria família, a família de Deus, a família do povo de Deus. Cristo nos une juntamente com o Pai Celestial, para juntos vivermos em amor e com amor, com o seu amor. Afinal de contas, nós só amamos porque Cristo nos amou primeiro. Amém. Agora nós temos o nosso momento de oração. Convido a você, assim como está, juntar as suas mãos, se quiser fechar os seus olhos, assim nós nos concentrarmos neste momento de oração. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, graças te damos pelo teu amor, maravilhoso amor. Para nós é incompreensível saber que nós na perdição tu vieste ao nosso encontro para nos resgatar, nos dar uma nova vida, um novo céu, um novo corpo, juntamente contigo. Ao mesmo tempo, esse teu auxílio em toda e qualquer situação, conforme tu mesmo nos prometeste. Tu conheces, ó Pai, todos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas ansiedades, nossas aflições, tudo isso nós entregamos nas tuas mãos. Te pedimos que abençoes a cada um que está nos assistindo neste momento, cada qual com as suas preocupações, mas também com seus momentos de alegria, com seus momentos de ação de graças, momentos para te louvar e te agradecer por todas as bênçãos recebidas. Bondoso Pai Celestial, continues a nos conceder a tua bênção e a tua proteção, enviando os teus santos anjos e a nos mantendo sempre firmes na fé no Salvador Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, a videira verdadeira. Amém. Estamos agora chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Semana que vem nos encontramos no mesmo horário. Mas antes, nesta quinta-feira, todas as igrejas cristãs irão celebrar e relembrar a ascensão de Jesus, quando 40 dias após a Páscoa, Jesus sobe aos céus. E antes, em seu último discurso, nos deixa duas grandes promessas. A primeira é de estar do nosso lado por todos os dias de nossas vidas. E a segunda é a promessa da sua volta, do seu retorno, no dia da ressurreição. E quando esse dia maravilhoso chegar, nós vamos com certeza celebrar e festejar. Enquanto ele não chega, Jesus continua nos mantendo firmes no seu caminho e nos auxiliando para sermos suas testemunhas no lugar aonde estivermos. Tenham todos um domingo feliz e abençoado. Um grande abraço. Tchau, tchau.